Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca, e hoje vamos discutir um tema bem plausível, é o papel do historiador, da historiadora, a função da historiadora, a função de quem estuda a história, de quem forma em história. O historiador é aquele que manipula o fato histórico e produz a história. Então, portanto, quem interpreta a verdade histórica. Sua função profissional é estudar, pesquisar e analisar os fatos históricos do passado e seus impactos no contexto ou na época atual. Pois estudamos a história, estudamos o passado para interpretar o presente, para se enxergar nesse contexto que nós estudamos. O historiador é aquele que interpreta documentos, escreve a história, né? Tem, diante de várias teses, diante de várias possibilidades, tanto o historiador como a historiadora é que vai interpretar, que vai gerar uma verdade. Logo, o historiador não produz o fato. Quem produz o fato é a sociedade. Apenas ele seleciona o fato e o evento que diz respeito à sociedade, economia, cultura, natureza, as ideias, as religiões e tudo que interessa à teoria e à metodologia escolhida pelo historiador, pela historiadora. O fazer de um historiador, o papel de um historiador, a obrigação de um historiador se revela no estudar a história da humanidade. Desde a antiguidade até o mundo contemporâneo, além de estudar a história, um historiador deve registrar e analisar os episódios, ou seja, interpretar a sociedade em que vive. O papel do historiador, o trabalho do historiador, precisa ponderar de forma embasada sobre a história do mundo, avaliando de que maneira esses eventos podem impactar o que ocorreu ou o que ocorre no presente. O papel do historiador, o trabalho do profissional em história é muito importante para a sociedade, tanto no sentido da crítica, do questionamento, da imposição de verdade, da ideologia, esse embate que existe dentro da sociedade. Desse modo, o trabalho do historiador, do profissional em história, é importante e é muito mais do que importante, pois colabora com a construção da memória, da cultura, da representação e da verdade histórica. Pois a verdade histórica, ela existe, como existe o fato. Agora ela pode diferenciar de historiador, de teoria e de análise que for feita pelo escrevente da história. Alguns historiadores, em vez de escrever a história, de interpretar a história, de participar do processo de elaboração da história, preferem ensinar a história. Portanto, segue a carreira de professor, enveredando-se na área da educação, contudo sendo o caminho mais comum para as pessoas que se formam em história, ou seja, o papel de ensinar, de enveredar pela educação, ele é quase natural para quem estuda história, principalmente no Brasil. Aí ele pode participar diretamente, lecionar em cursinhos, em escolas estaduais, privadas, religiosas, universidade, faculdade, mas pode também atuar como consultorista, prestar serviço de memória, de representação, do cotidiano, entender a empresa, os aspectos sociais de grupos, essa coisa que o Brasil tem, essa mobilidade, como entender essa mobilidade? Como entender, por exemplo, os migrantes, os imigrantes, isso aí precisa de uma certa orientação. E também, além dessas questões que nós citamos, o historiador pode ser um curador em museu. Pode ainda tornar-se pesquisadores ou gestores de arquivos, jornalistas
e várias outras funções onde precisa de opinião forte. No fundo, o historiador faz a história, que permite uma melhor compreensão de outras histórias. É como expõe o poeta Carlos Drummond. O historiador veio para ressuscitar o tempo, escalpelar os mortos, levantar um muro de pedras entre os membros da família, revelar os negócios da trapaça, as condecorações, as liturgias, as espadas, contar a história dos vencidos e dissecar a visão dos vencedores. Esse é o papel do historiador. Participar ativamente de um processo, questionar esse processo. Por quê? Porque a verdade ela pode ser interpretada. Enfim, o historiador é um especialista que narra e conta a história. Então, o que ele faz? Dedica-se a estudar o homem em sociedade, desde a época mais remota até a idade atual. O historiador participa como qualquer outro profissional em sua área. Sua área é escrever, é interpretar, é analisar a fonte histórica. É isso aí, aquele abraço, dê um joinha e tchau.